forma mais clara, mais transparente, justamente para aqueles alunos do início da graduação, mas com um foco que era muito mais expansivo, que era levar o conhecimento para além da faculdade, ou seja, levar esse conhecimento para pessoas que estão fora da faculdade ainda. E aí, esse raciocínio, essa ideia, ela iniciou lá atrás. Então, continuando a minha apresentação, ela iniciou no período da graduação, quando eu fiz a graduação em Economia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, eu sou graduado em Economia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em Finanças Públicas aqui pelo Unifasc e sou mestre em Design, Tecnologia e Inovação pela Unifater. Essa é a parte da minha trajetória acadêmica que está em andamento. Do ponto de vista administrativo, né, e de carreira de trabalho para além da graduação, eu atuei como gerente de clínica odontológica e também faço parte do sistema de gestão das nossas instituições de ensino, bem como também na rede do terceiro setor. Ou seja, 1001 utilidades, né, Não, William? quando Caraca, ele- tô e impressionado. quando- Quantos anos você tem? 50, querido? Tá, Não falou assim. 27. Opa! Isso que eu ia falar. Quando ele fala, parece ter uns 40 anos já, né, moço? Então. E o Iago é muito jovem, muito dedicado. E como que é o Eduardo, o Iago, na coordenação, quanto professor? Você que viu essa evolução dele, o que você pode dizer dele aqui? Rapaz, eu tenho muito orgulho de falar do Iago, porque além de ser muito jovem, né, a gente vê que é dedicado. Então, e o Iago, ele trouxe, além de toda bagagem, todo o preparo aí de uma instituição pública, né, uma instituição estadual, e também somado com a dedicação. E aí, William, tem um ditado que eu gosto sempre de usar, que nesse caso a gente pode usar como exemplo, no caso do Iago. Então, talento, vocação não quer dizer nada, né? Se não tiver a vocação. Pregou uma peça aí, né? Inclusive, a Milena que está aqui nos dando apoio por conta da promoção que nós temos todo o programa. Então, vou chamar aqui também o nosso social media, o Thiago, para dizer... Thiago, quem quer acompanhar, quem está nos ouvindo aqui na rádio e quer nos ver também, né? E, além disso, participar da promoção do dia, ganhar os prêmios, o que a pessoa deve fazer? Thiago, boa tarde, querido. Muito boa tarde, William. Muito boa tarde a todos. Quem quiser participar da nossa promoção, tem que entrar no nosso perfil no Instagram, que é o fasc.pinda. Vai chegar aí numa das nossas últimas postagens e vai fazer um comentário sobre a importância da organização financeira, tá bom? Chama seus amigos, seus familiares para curtirem. O comentário que tiver mais curtidas ao final do programa leva um kit com copo do Unifasc, caneta, chocolate livre. Opa, muito bom. Então, às 13 horas, o comentário que tiver mais curtidas leva esse prêmio para casa, levando a promoção do dia do Hora Unifasc. Então, se você quer participar, entra lá no nosso perfil, fasc.pinda, @fasc.pinda, e você consegue participar dessa promoção. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar no assunto dinheiro, que é um assunto que todo mundo gosta, todo mundo, uns dizem que é muito importante, outros dizem que é menos, outros dizem que é a coisa mais importante. Iago, tem uma pergunta aqui da nossa aluna, da Mairink, e aí eu vou soltar a pergunta dela e você responde a partir disso, pode ser? Claro, pode Vamos lá, ser. quero ver se você vai ouvir aqui, eu acho que sim. Tirar uma dúvida, como que os jovens universitários que já estão na faculdade, né, no caso não são muitos bolsistas, e trabalhando como estagiário ou jovem aprendiz, acabando mantendo o salário muito alto. Como você acredita que seria a melhor forma de se organizar financeiramente? Talvez conseguindo ainda fazer uma reserva e também pensando que além da faculdade acabamos tendo outros gastos. É um desafio, né? E aí eu deixo para você. A pergunta é muito bem elaborada. Parabéns à aluna de administração, Mairink. Muito boa pergunta. Com Parabéns. certeza. Iago, Gostaria de agradecer a participação da Mairink e eu vou começar essa resposta com base em outra conversa que a gente teve aqui um tempo atrás, quando a gente falou sobre endividamento. Não sei se vocês se lembram, meses atrás a gente estava falando sobre isso aqui no programa, e lá eu trouxe uma fala de um tio da minha mãe que eu sempre carreguei comigo, como aprendizado de família. Quem não se organiza no pouco, com muito passa necessidade. E aí, a partir disso, a gente começa essa fala para a resposta da Mairink. Uma pontuação muito importante é que, por vezes, a gente mistifica estar organizado com as finanças e ter muito dinheiro disponível. São duas coisas distintas e que a gente tem que ter isso claro
para que a gente consiga avançar. É importante, mesmo que eu ganhe pouco, mesmo que eu esteja endividado, que eu consiga organizar as minhas finanças, que eu consiga ter noção do que eu ganho, do que eu devo e de como eu posso, a partir de então, gerir isso. Porque a gente só consegue organizar aquilo que a gente conhece. Então, o primeiro passo seria compreender, ver o que você possui de ativos, de passivo, ou seja, a receber, e o que você tem que gera pagamentos, você precisa pagar, ter custos, para a partir disso a gente pensar nesse fluxo de recebimentos, de como organizar e melhorar a situação. Mas um ponto importante, viu, Mairink, nessa situação e também para os demais ouvintes, é a gente estar atento que, mesmo quem ganha pouco, pode poupar, pode se organizar para melhorar as suas finanças, tá? Essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter. Então, como estudante, a gente deve iniciar pela organização, e aí, para quem é da administração, já está um caminho andado, que já tem noção dos princípios. Então, iniciar por uma organização bem clara, estruturar, para quem possui dívida, deixar essa dívida bem estruturada, ter uma reserva de emergência, e aí vem a pergunta, Iago, mas eu ganho uma bolsa de estágio de R$800, é possível eu gerar uma reserva de emergência? Sim, a nossa reserva de emergência vai acompanhar justamente aquilo que você tem de ganho e de custos durante os meses aí de um ano. Então, isso é importante deixar claro que as finanças acompanham o nosso padrão. Então, se a gente tem muita gente, tem que ter uma finança mais robusta, e se a gente tem pouco, a gente não pode também abrir mão de estar estruturado, de estar organizado. Ô, Iago, então, para ver se eu entendi bem, independente de quanto a gente ganha, a reserva de emergência não deve ser sobre a expectativa do que a gente tem de ganhar, mas sim o valor real que a gente está faturando e organizando. Exatamente, Eduardo. A reserva de emergência, na verdade, ela tem que partir do seu custo de vida. Então, você precisa analisar o seu custo de vida atual e, a partir daí, estabelecer o que seria ideal. Existem diversas discussões. Há quem diga que são 3, há quem diga que são 6 meses, mas que você tenha uma reserva mínima. E eu digo, até R$200 é uma reserva de emergência. É o que você consegue gerenciar. O ideal é que você tenha ali 6 meses do seu custo de vida reservado, para caso tenha uma perda de emprego, para caso tenha um problema de saúde ou qualquer outra intempérie. Porque é uma questão que a gente está suscetível. Você sai na rua, tropeça, cai, se machuca. Então, é importante ter essa reserva e ela parte do seu padrão, do seu custo de vida. Vamos dar um exemplo aqui, então, só um exemplo prático para que todos entendam. Vamos supor que o meu custo de vida aqui, pensando na Mayrin, que tem um custo de vida aí que ela gasta R$500 por mês. Certo. Tendo o custo de R$500 por mês, qual que é o valor ideal para que ela tenha de reserva de emergência? É isso vezes 6? Exatamente. Então, você vai pegar o seu custo de vida, e aí, na conta simples aqui, conta de padaria, a gente vai fazer o custo de vida mensal vezes o número de meses que você quer ter a reserva. Se a gente considera uma reserva para 6 meses, então a gente vai fazer 500, que é o que ela tem de custo por mês, vezes 6, que é o padrão de referência, e a gente vai ter aí R$3.000 como reserva de emergência. Aí você fala assim, mas é muito. É muito. Mas você pode começar com 100. Você pode, no próximo mês, ter 200, até chegar na reserva ideal. É igual o padrão de investimentos. Ninguém vai começar investindo 1 milhão. A gente começa investindo 10, 100, até chegar no nível ideal. Né? Ô, Iago, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que assim, e perguntar também, né, se é possível. Eu tenho uma filhada e o nome dela é Manuela. Eu dou uma mesada para ela ali, em média, R$20 por semana, que dá R$80 por mês. Esses R$80 por mês, eu caí na besteira de um mês ficar sem dar e prometi a ela pagar uns jurinhos. Os jurinhos daquele montante que eu fiquei sem dar naquele mês. E ela guarda todo esse dinheiro. Então, vamos supor que o caixa dela hoje, com 7 anos, seja de R$80 por mês. Ela pode ter essa reserva de emergência ainda na infância, mirando quando completar 18 anos, para pagar ou um curso, para pagar ou uma faculdade? Nesse caso específico, Eduardo, a gente falaria mais de uma reserva para investimento futuro, tá?
A reserva de emergência ela está mais voltada para fazer frente a uma situação que acontece, assim, como algo emergencial mesmo. Então, de repente, sim, caí, me machuquei, não posso trabalhar. No caso dela, que ainda é criança, a gente normalmente pensa em preparar para o futuro. Então, é uma reserva que vai ser construída para que no futuro ela possa galgar outro objetivo, ou seja, ela vai juntar dinheiro agora para no futuro fazer uma faculdade, para no futuro estudar ou adquirir algo que seja do objetivo dela. Então não é muito recomendado que desses R$ 80 ela separe uma reserva de emergência. Ela pode ter uma reserva de emergência, mas ele vai um pouco do perfil, da estrutura pessoal e familiar também. Geralmente, por ser criança, vai estar atrelada ao pai. Mas é muito importante, como exercício, que ela tenha essas noções de reservar parte do valor que ela ganha para um futuro, de reservar parte do valor que ela ganha para algo emergencial também. Nesse caso, ela tá pensando nas férias, tá? Na praia. Na praia. Tomar cuidado com o fine, né? Com essas coisas. Mas, A balinha fina é o terror, é né? terrível, né? Ô, Iago, tem uma questão, e vou pedir para o Eduardo também ajudar a falar sobre isso, que eu vejo que existe uma certa confusão em dois termos clássicos, né? O ativo e o passivo. Quando a gente fala da contabilidade, parece que é um conceito. Quando a gente leva para as finanças, eu não tenho certeza, tá? É uma dúvida até minha mesmo. Por exemplo, quando a gente fala do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele traça uma distinção de que é um ativo, aquilo que coloca dinheiro no bolso, passivo que tira dinheiro do meu bolso. Né? Em visão mais rasa, é isso. É isso que a contabilidade prevê, ou o mundo das finanças, da contabilidade, tem essa distinção sobre o que é o ativo e o passivo? E aí explica um pouquinho para a gente o que é isso, para que todos possam entender. Claro. Dentro das finanças e da contabilidade, os conceitos eles estão sempre se conversando e, ora, convergindo. A percepção do ativo é justamente isso. É algo que gera valor. Tá? Essa é a percepção básica para a gente tentar se falar. No português, claro, no português rasgado, o ativo é algo que gera valor. Enquanto o passivo é algo que lhe gera uma obrigação. Exemplo, uma dívida que você possui, ou, por exemplo, na nossa perspectiva aqui das finanças, eu possuo um carro. Quais são os passivos que vêm junto com ele? O gasto de manutenção, o gasto de seguro, IPVA e todos os outros que decorrem. Então, existe, ora, divergências ali nos conceitos, mas a noção está bem próxima nos dois sentidos. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida real, né, do brasileiro. Eu comecei o programa falando daquele dado super importante que diz que 72,4% dos brasileiros vivem em famílias que relatam dificuldade para pagar as contas mensais. Né? Isso revela um problema estrutural do Brasil. E aí eu queria saber, né, de você, o que você acha que pode ajudar as famílias a organizar a vida financeira quando o salário às vezes não dá nem para o básico, né? Eu gosto de uma música do Engenheiros do Havaí, inclusive foi no show agora no sábado. E ele sabendo disso aí, hein? Na sexta, na verdade, e ele diz uma coisa: acaba o salário e ainda tem mês, né? Acaba a grana e ainda tem mês. O que você pode trazer aqui de como organizar melhor essas finanças para que todas as famílias possam pegar esse conhecimento e aplicar? William, tem um livro que chama Do Mil ao Bilhão, correto? Eu vou usar, mas é só o título, não vou falar sobre nada do livro agora. Essa regra que eu vou dizer agora vale para quem ganha R$200 por mês e vale para quem ganha 20 milhões por mês. Ela é universal. É importante que você comece pelo primeiro ponto. Conhecer a sua situação. Então, uma organização inicial, onde você tenha tudo anotado. Pode ser na planilha, pode ser na agendinha, na folhinha de saquinho de pão que você guarde lá em cima da geladeira. Mas é importante você ter tudo isso anotado e organizado. Saber o quanto você ganha por mês, o quanto você gasta por mês e para onde esse dinheiro está indo. Na hora que a gente conhece para onde o dinheiro está indo, a gente passa a ter uma outra situação. Eu já consigo agora me organizar, saber o que é essencial e o que não é essencial. Normalmente, quem está num padrão de renda, como o que você citou, das pessoas mais pobres, a maior parte dos gastos vão direcionados para gastos essenciais. Sim. Aluguel, alimentação, né? Questões do tipo. Mas, por vezes, a gente tem que identificar esses padrões e evitar o que a gente chama de furos nas contas,
que são aqueles gastos que a gente nem sabe para onde está indo. E aí a importância de anotar tudo. É importante que a gente reserve ali 20 minutos por semana e anota tudo que aconteceu, o que você gastou, por que você gastou. Não precisa ser a planilha mais sofisticada do mundo. Só ter o padrão de organização. E o porquê disso? O porquê saber aonde você está gastando. Porque é a partir daí que você vai poder mudar o circuito. Quando você recebe o dinheiro no quinto dia útil e no sexto dia útil você já entregou ele todo para outra pessoa, você não tem como organizar isso. Mas quando você conhece, sabe o que dá para gerir, você passa a ter uma melhor situação. E quando a gente fala de quem está endividado, a parte mais importante é tornar essa dívida uma dívida estruturada e que seja sustentável. Então, buscar ou a renegociação ou a melhor observação dessa dívida e deixar ela de forma que seja possível você acompanhar, conviver com ela, gerenciar ela e, na medida do possível, procurar abater, tá quitando, mesmo que seja gradativamente. Perfeito. Eduardo, você como educador, queria que você falasse um pouquinho para a gente de como que você acha, depois o Iago completa, que a educação básica pode cooperar para isso. Porque Primeiro, eu, pelo menos, acho que eu não tive nada de educação financeira na infância e juventude, né? são dois temas que eu acho extremamente relevantes inserir dentro da educação fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. A educação financeira e também a educação no trânsito, que acaba sendo relevante, e as crianças em nível fundamental 1, nível fundamental 2, o adolescente em nível médio, ele vivencia as relações de trânsito e ele vivencia as relações financeiras. Então, ele tem que aprender a ter essa educação. Infelizmente, a gente não vê isso. Muitos professores trazem, mas, então, na minha opinião, é inserir isso dentro do calendário pedagógico municipal e do calendário pedagógico estadual. Eu acho que ajudaria, sim, as pessoas a terem maiores previsões de onde gastar o dinheiro, quando guardar o dinheiro, qual é a margem de segurança, quanto de valor precisa ter para viver durante determinado tempo, para que isso não impacte em outras áreas da vida e não traga prejuízos irreversíveis. Perfeito, querido. A gente tem uma pergunta aqui que tem relação a isso, a pergunta da Evelyn. Vamos ouvir aqui e aí o professor Iago completa. Vamos lá? Boa tarde, eu vou chamar do curso de psicologia do segundo semestre. Eu tenho uma questão para perguntar, como a falta de educação financeira na adolescência influencia decisões econômicas na vida adulta. Muito bom, perfeita pergunta. Contextualiza o que a gente está falando aqui. Então, como que a falta de educação financeira na adolescência impacta nas economias na vida adulta? Iago, o que você pode trazer para a gente sobre isso? E Sempre os pais, né, também. Vamos dizer que, né, ainda mais você que é pai, Sim. né, então você vai ter que ensinar isso para o teu filho. Sempre é hora de aprender. Tá? Nunca vai ser tarde. Mesmo para quem já é mais velho e ainda não está organizado, dá tempo de se organizar. O único problema é o tempo que você vai ter disponível para isso, né? E aí o porquê, quando você parte de uma adolescência organizada, que você já tem noção dos conhecimentos de finanças, você tem mais chances de crescimento. Por quê? Imaginem, por exemplo, um jovem de 17 anos. A gente normalmente trabalha até cerca dos 70 anos. Então ele tem mais 43 anos de trabalho para estruturar a sua carreira. Mas se eu falar de uma pessoa de 43 anos, ela só vai ter mais 17 anos de trabalho, que a gente chama de vida economicamente ativa. Então, quanto antes você consegue se preparar, o quanto antes você consegue organizar as suas finanças, mais rápido você vai ter o que a gente sempre fala e busca ao tratar de finanças, que é a liberdade financeira. E aí, quando você atinge o estado de liberdade financeira, você passa a ter uma melhor situação de vida. Ou seja, porque você já não vive mais naquele aperto. Você passa a ter uma vida planejada, estruturada, que segue um roteiro já definido por você mesmo, que é o autor da sua própria história. Agora, Iago, a gente tem a pergunta do nosso aluno de Direito, Rodrigo. Vamos ouvir aqui a pergunta do Rodrigo e aí depois você responde para a gente opina também. Vamos lá.
Pessoal do Unifaz, tudo bom com vocês? Professor Iago, como vai? Queria fazer uma pergunta. Queria que o senhor Rodrigo aqui pudesse ouvir direito aqui do Unifaz. É o seguinte, eu tenho uma dúvida referente à economia familiar. Porque muito se vê conteúdo na internet de pessoas de renda um pouco mais alta, falando sobre investimentos, tudo mais, bolsa de valores. Vem surgindo um conteúdo para a classe média. É uma classe de pessoas que ganham 4, 5 mil reais. Mas eu não vi um conteúdo para pessoas pobres. Eu nunca vi, não sei se tem. Eu nunca me deparei com esse tipo de conteúdo na internet. Pessoas correndo de um salário mínimo, por exemplo. Minha pergunta é o seguinte. Essas pessoas dessa classe social, existe a possibilidade, é possível, dentro da realidade brasileira, elas fazerem um planejamento a longo prazo, uma meta familiar, guardar um pouco de dinheiro? Nunca vi esse tipo de conteúdo na internet e eu acho que o conteúdo bem pertinente, é uma pergunta legal de se abordar. Agradeço a todos aí, tenham uma boa tarde. Muito pertinente aqui a pergunta do Rodrigo. Eu tenho um ponto, mas vamos lá. Primeiro ao profissional da área, economista Iago, por favor, querido. Perfeito. A pergunta do Rodrigo se encaixa muito bem também no que a gente já está discutindo aqui, né? Falando ali sobre o jovem universitário, agora falando sobre as famílias de baixa renda, que é assim que a gente classifica. E justamente, Rodrigo, muitas vezes a gente vê lá gurus, aquela galera na internet falando lá, você que ganha 5 mil, e normalmente você não vê, você que está devendo, você que está lá ganhando um salário mínimo e não tem o que comer. Então, existe esse gap aí, né? Essa ausência de discussão. Mas, como eu já tinha destacado, é importante a gente ter claro que é importante para todo mundo planejar. E é possível para quem ganha pouco, para quem passa aperto, vamos falar assim, para quem sabe como que é o chão de fábrica, para quem sabe como é o dia a dia, é possível para essas pessoas também se organizar, é possível para elas também planejar no longo prazo. Muitas vezes a gente coloca algumas discussões e acaba não se atentando ao que pode ser, o que é plausível, o que é do dia a dia. Muitas vezes a gente sonha em comprar uma Ferrari, mas o seu sonho pode ser comprar uma bicicleta. Sim. E se você coloca como o seu sonho comprar uma bicicleta e se organiza para isso, você já está sendo uma pessoa realizada. E esses sonhos podem ser gradativos. Ou seja, à medida que você consegue se organizar para realizar o primeiro passo, você se organiza para realizar um segundo. E um ponto muito importante quando a gente fala sobre isso é pensar que um pequeno passo é muito mais do que não andar. Sim. Então, é importante pensar nesse sentido. E aí, quando a gente fala sobre planejar, eu trago a perspectiva do que a gente discute do método SMART, que é você ter um objetivo específico, uma questão que seja mensurável, um plano que seja atingível, relevante e que tenha prazo. Ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero ficar rico. Não existe especificidade nessa fala. Sim. Olha, eu quero ter uma casa com conforto para minha família. Você especificou, é mensurável. O que é uma casa com conforto? É uma casa que tenha isso, que tenha aquilo outro. Embora o conforto, prazo, né? Exatamente. Embora o conforto é subjetivo, a noção pode ser mensurada. Atingível, é possível você adquirir uma casa. Tem diversas formas de fazer isso, seja por compra direta, seja por financiamento ou qualquer outra situação. Relevante. É relevante para você, é relevante para a pessoa que está nessas condições que o Rodrigo nos trouxe pensar em comprar uma casa? Bom, provavelmente sim, que é uma análise pessoal de cada uma. E aí vem o prazo. O quando eu quero isso? Antes que os meus filhos fiquem adultos. Ou antes de eu ter meus filhos. E aí, assim, você traça objetivos claros e que sejam possíveis de executar. Isso é uma grande importância que a gente tem. Perfeito. Eu queria só fazer uma observação, trazendo o que você disse, e aí vou pedir um complemento do Eduardo. Eu acho que, aí até um pouco polêmico, parte do que a gente é remunerado é com base nas nossas capacidades de entregar resultados. Então, eu acho que a gente, quando está no nível que o Rodrigo trouxe, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de ter novos resultados. E eu acredito que um ponto aqui seja a educação, o investimento na educação, porque a partir dessa nova formação você pode entregar resultados diferentes em áreas específicas, por exemplo. Então aí eu acho que entra o Unifasc quanto a
ao investimento que a pessoa faz, e nós temos investimentos iniciados muito baixos, para que a pessoa possa se qualificar e ter ganhos maiores no futuro. Então, Eduardo, quem está nos ouvindo aqui agora e quer fazer esse investimento, quer começar uma faculdade, quer começar um curso para futuramente, a médio e longo prazo, ter uma renda melhor para poder ter um conforto, né? Ou uma estratégia econômica um pouco diferente. Como que a pessoa faz para começar? Hoje, a pessoa que quer iniciar uma vida universitária, uma vida acadêmica, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos são a conclusão do ensino médio e também a aprovação no vestibular. Então, você que está concluindo ou você que já concluiu o ensino médio, você hoje pode fazer a inscrição no site fascpinda.com.br, fascpinda.com.br, vai lá, inscreva-se, escolhe a sua área. Qual área? A área da gestão, a área das finanças, a área da administração, a área do direito, enfim. Entre outras possibilidades, você pode escolher a psicologia, né, a área da saúde. Escolhe a sua área e aí você vai fazer a provinha online. São 20 questões, nível de ensino médio. Você faz no conforto da sua casa e só por enquanto. E aí, fazendo, você se matricula. As aulas começam a partir do início do ano que vem, em janeiro. Então, você que ainda não se inscreveu, você que quer fazer um curso superior, está na hora, a hora é agora, não vai perder essa oportunidade de dar um pontapé inicial. A gente está conversando aqui sobre economia, sobre grana, mas eu acredito, William, que é mais fácil a gente poupar quando a gente tem dinheiro sobrando, né? Então, apesar do conceito que o Iago trouxe aqui, que quem poupa com pouco, às vezes se perde com muito. Então, às vezes é mais fácil e melhor você poupar ali uma grande quantidade, né? Deve ser mais animador. Então, você que quer iniciar o curso superior, não vai perder essa oportunidade agora em janeiro. Entra lá no site fascpinda.com.br ou chame a gente no WhatsApp 12 982 80 6496. 12 982 80 6496. Você pode tirar todas as suas dúvidas. A gente tem um time aí, quase 24 horas disponível para dar conta de todas as demandas. William, o pessoal está se qualificando, está se preparando. E engraçado que a gente tem falado aqui que 4% da população do Brasil tem curso superior. Ou seja, você tem um diferencial estando formado e ganha até 100% mais do que as pessoas que não têm curso superior. Quer melhor motivo do que esse para se preparar, dar início na sua faculdade? Então não vai perder mais tempo e venha para o Unifasc. Muito bom, Eduardo. Obrigado por essa consideração. E eu queria citar uma história aqui, só para contextualizar, Iago, e eu ia falar, pegando um gancho aqui da Evelyn, que é aluna de psicologia, tem uma história de um palestrante que ele foi dar uma palestra que ele tinha combinado com uma instituição. E aí, quando ele chegou na instituição, ele chegou para o organizador e falou, olha, eu preciso de 10 mil reais. Aí o organizador ficou revoltado e falou, não, você não combinou isso comigo, isso não pode ser feito, você vai ter que fazer a palestra e depois a gente resolve esse dinheiro aí. Pelo menos a palestra precisa acontecer, tá todo mundo aqui te esperando. Ele falou assim, não, eu só subo no palco com 10 mil reais. E aí eles correram, né, deram um jeito lá, juntaram os 10 mil reais e entregaram para o palestrante. Ele foi, fez uma belíssima palestra, todo mundo saiu animado, feliz. E ao final da palestra, ele pegou os 10 mil reais e devolveu para o organizador. Ele falou, mas por que você não vai ficar com dinheiro? Ele falou, você não sabe a diferença que é dar uma palestra tendo 10 mil reais no bolso. Por que eu estou dizendo isso? Quais são os aspectos psicológicos de ter e de não ter dinheiro? Tendo em vista que a gente tem um dado aqui de cerca de 15,5% das pessoas se consideram muito endividadas no Brasil. Então, isso mostra o impacto psicológico relacionado à ansiedade, à depressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, trazendo aqui a questão da Evelyn também, que é aluna de psicologia, de quais são os impactos de não ter grana, de ter dívidas, e o impacto também de ter, no sentido da tranquilidade de poder tomar decisões sem muitos medos de errar. Excelente, William, excelente colocação também aqui, você fala do Eduardo. Então, sobre a questão ainda da capacitação, o que eu acho muito importante, é importante a gente se capacitar por uma questão muito simples. É difícil ficar rico
somente cortando gastos, quando você já ganha pouco, que é a realidade da maior parte das pessoas que a gente está falando aqui até agora. Então, mais importante do que fechar o ralo é abrir mais a torneira. Ou seja, para que a minha bacia encha, transborde, eu preciso ter mais dinheiro entrando do que saindo. E eu tenho que fazer isso, então, aumentando as minhas fontes de renda, aumentando as minhas receitas. E para fazer isso, a melhor forma é investir primeiramente em si, se capacitar, seja por meio de um curso de graduação, seja por meio de um curso técnico, de forma que leve, e tudo que a gente tem inicialmente é a nossa mão de obra, de forma que leve a sua mão de obra a valer mais no mercado de trabalho, para a partir daí você poder ganhar mais e então pensar em buscar melhores oportunidades. Isso é muito importante a gente ter em mente. E sobre a questão, William, que você traz aí da população endividada, é uma situação bem complexa e que a gente tem que entender os detalhes dessa situação. Como que funciona isso? Tem muita gente, aí o pessoal vai falar assim, mas o empresário também deve muito, ele deve para o governo, ele deve para o banco, mas ele vem da estruturação da dívida. A dívida, quando ela é bem pensada, ela é bem organizada, é planejada, é uma coisa. Ou seja, isso aí é um financiamento, é uma alavancagem. Agora, quando a dívida é aquele dinheiro que você pegou emprestado para trocar de celular só para tirar foto e fazer status, aí você tem uma outra situação. E é um problema que a gente tem muito hoje em dia na sociedade. Nós, de um modo geral, buscamos um consumo que às vezes não nos pertence. Ou seja, a gente quer sempre estar um padrão acima do normal. Então, a gente é classe baixa, quer estar igual à classe média. A gente é classe média e acha que é rico. Então, essa é uma dificuldade, primeiramente, que muitas vezes gera grandes dívidas. Mas, além disso, para a gente chegar nessa percepção, o endividamento nos atrapalha numa série de situações. Lembrando, a dívida que não está bem estruturada, uma dívida que não está organizada, ela lhe tira o sono. Lhe tira, talvez, a possibilidade de sonhar. Porque quantas vezes eu já vi pessoas relatar assim, não vou guardar nada, não vou investir nada, porque eu não sei se de repente amanhã dá um problema aí e confiscam os meus investimentos por conta dessa dívida que eu tenho. Mas a importância, então, de pegar essa dívida, transformar ela em algo que você tenha controle. Tudo aquilo que a gente não tem controle nos assombra e vira aí a ansiedade, vira todo esse processo que quem é da psicologia pode explicar melhor para a gente. Mas quando você passa a ter controle do seu dinheiro e da sua dívida, com certeza você tem possibilidade de ter mais qualidade de vida. E a partir daí, você pode sonhar mais, pode buscar executar mais. Perfeito. Muito bom. Acho que isso é importantíssimo a gente trazer aqui, os aspectos psicológicos. E aí, Eduardo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O que você talvez já tenha vivido, já tenha passado ali por momentos de alguma questão onde você esteve com menos grana e isso te deu algum problema, te trouxe ansiedade, e aí hoje você está rico, né? E aí você está... Com certeza você está mais tranquilo. Fala pra gente aqui. Passei e aprendi, William. Aprendi que às vezes os pesadelos são muito maiores dentro da mente do que no campo externo, no campo da realidade em si. E também, William, outro fator que quando a gente está apagando incêndio ou com aquela sensação de contar os grãos de feijão, né, que a gente vai comprar para colocar na panela, a gente também não pensa em como sair desse sufoco, a gente só pensa em prover aquele sufoco. Então são dois problemas. Enquanto a gente precisa ter no mês para pagar as próprias dívidas e também a gente não consegue ali de fato pensar. E claro que os piores pesadelos acontecem dentro da mente. Um ótimo remédio, estou aprendendo aqui com o professor Iago, que eu já tiro as minhas dúvidas, né, pessoais, às vezes pergunto sobre investimento, sobre grana também, quanto ganhar, quanto gastar, quanto não gastar, quanto investir. São dúvidas que a gente tem. Por quê? Porque todo mundo tem, né, um rendimento financeiro. E se a gente aprender a poupar com pouco, depois acaba ficando muito mais fácil. E um grande detalhe, William, que eu aprendo diariamente é também o estilo de vida, né? Às vezes a gente encarece muito o estilo de vida. Isso é uma problemática, porque quando o seu estilo de vida está ali, você depende daquele valor que você ganha para sobreviver ou para manter os seus
luxos, automaticamente você fica dependendo daquele dinheiro. Isso causa ali uma ansiedade, isso causa ali um fator vamos dizer assim, de depressão muito grande. Então, você viver com o mínimo possível é o ideal e poupar, né? Que, inclusive, o poupar é uma coisa que você gosta, né, querido? Eu gosto, cara. Eu gosto sim, porque eu acho que protege a gente, protege o emocional, né? A gente nunca sabe as coisas que vão acontecer, igual o Iago bem disse, reserva de emergência. Então, eu acho que é sempre muito importante. Porque, né, de mimimi a mimimi eu vou ficar todo endividado, né? Porque você vai ali, eu mereço, eu não vou me mimar e tal, e aí acaba excedendo um pouquinho do padrão de vida que deve se ter para não chegar nos excessos. De mimimi, talvez você chega no mimimi do choro, né? Exatamente. Muito bem colocado. Então, Iago, e aí eu queria falar de um assunto que eu acho que é pertinente também, sobre inflação. Eu tive um dado aqui que se a gente pegar R$100 e botasse esses R$100 embaixo do colchão em 1994, quando ele começou a circular, né, o real. Hoje nós teríamos o equivalente a R$11 em poder de compra. Ou seja, o que nós compraríamos em 94 com R$8 é o que pode ser comprado hoje com R$100. 90 e poucos por cento do poder de compra. Exatamente. Então a gente teve essa perda do valor do real. Isso significa que o dinheiro está valendo menos. Isso significa que a gente deve ter uma preocupação maior com o dinheiro. Que reflexos essa inflação traz? E que dica que você deixa aqui para quem está nos escutando, para que não deixe o dinheiro debaixo do colchão perdendo valor? Olha, primeiramente, a inflação, ela assola mais o pobre do que o rico. Perfeito. Tá? Esse é um ponto relevante que a gente tem que trazer para a discussão. Por quê? Imagina o seguinte, por exemplo, aumentou o preço do combustível, aumentou o preço do arroz e do aluguel. Uhum. O quanto disso representa a renda, ou quanto desses gastos representam lá frente à renda de uma pessoa pobre? Você diz o percentual, O né? percentual. Uhum. Geralmente, como a gente falou, a pessoa mais pobre, tudo que ela ganha, ela precisa gastar para cumprir suas necessidades essenciais. Quando esses itens se elevam de preço, Sim. eu tenho menos disponibilidade, eu tenho menos acessibilidade aos itens. Ou seja, ela bate mais em quem ganha menos. Sim. Esse é um ponto importante. Claro que, percentualmente, o rico também tem o seu impacto. Mas nós que ganhamos menos somos mais afligidos. Uma outra situação importante para a gente ter noção do que é a inflação é saber de que ela é realmente isso que a gente disse aqui, uma perda do poder de compra. Ou seja, quando a gente tem essa elevação crescente, continuada e ao longo de vários anos, persistente, você fica mais pobre se você ganha o mesmo valor nominal. Ou seja, eu estou bem porque eu ganho R$3.000 hoje, 5 anos atrás eu já ganhava esses 3.000 e já vivia bem. Hoje, se você ganha os mesmos 3.000 que você ganhava 3 anos atrás, 5 anos atrás, você está sendo lesado, você acaba sendo mais pobre do que no passado. E aí, quando eu falei essa situação do quanto inflige a situação da inflação sobre a renda do pobre ou do rico, tem uma questão muito importante. Quando a gente vai agora indo lá para o campo da economia, para os teóricos da economia, tem um autor chamado Kalec. E toda a organização que Kalec fazia lá para estudar o sistema capitalista, para estudar sobre a demanda efetiva, ele traz uma abordagem em que ele fala que, basicamente, tá, claro que com outras palavras, os pobres gastam aquilo que ganham, enquanto os ricos ganham o que gastam. Por que essa diferença? Porque normalmente quem é pobre, o seu valor, ou quem age como pobre, os seus salários, os seus rendimentos, estão todos direcionados a gastos que não geram ativos, ou seja, que não trazem retornos. Por outro lado, o rico, na perspectiva de um capitalista, de um empresário, ele tem uma lógica totalmente diferente. Os seus gastos são voltados para aquilo que gera valor. É para um novo investimento, para um novo negócio. Vai retornar dinheiro para ele. E vai retornar dinheiro para ele. Ou seja, ele gasta, e o gasto dele é investimento, e a partir desse gasto ele tem um retorno. Então ele gasta e ganha em cima disso.
enquanto o pobre ganha e depois gasta. E essa distinção entre um formato e outro gera toda uma estruturação na nossa sociedade. Perfeito. Essa distância, né, entre o rico e o pobre. Exatamente. Eduardo, você tem sentido a inflação, querido? Esses dias eu fui ao supermercado, comprei 4 itens e deu R$ 100. Você tem observado essa aumento de preço, essa perda do valor do dinheiro? O que você tem observado? Sim, tenho observado. Hoje eu fui, comprei 8 itens e deu R$ 200. É. A gente não vai sem gastar R$ 100. É. Vai comprar uma bala é R$ 100. É. Então, os produtos aumentaram muito de preço, William. A gente percebe isso na feira, a gente percebe isso na padaria, a gente percebe isso em todos os lugares que a gente vai. Os produtos aumentaram muito de preço. E, automaticamente, a gente gasta muito mais dinheiro para viver e também para comprar coisas que a gente comprava há 15 anos atrás, que o dinheiro parece que tinha muito maior utilidade, a gente conseguia usar para muito mais coisas. E hoje, infelizmente, as coisas não é assim. Isso é uma percepção de campo, uma percepção de prática de vida que a gente vem percebendo. Então, a gente para almoçar, o almoço é muito mais caro. A gente para tomar um café, o café é muito mais caro. E aí tem ali todo um contexto que agrega valor dentro desses conceitos, principalmente daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que a gente gosta de fazer. Então, hoje, lazer, diversão, você precisa, até mesmo para andar na rua, às vezes, para parar o carro, tem que pagar. Então, tudo hoje paga, né? Sim, exatamente. Então, agora, às 13 horas em ponto, vamos falar então da nossa promoção para ver quem foi o vencedor. Eu vou ler as outras frases aqui, algumas delas. Olha, a JaqueGá34 mandou assim: a organização financeira evita dívidas e garante controle claro do dinheiro. A Ana Pedrosa, que interessante a frase da Ana, ó, de eu mereço e me mimei, vai adiando o seu futuro com reais merecimentos. A organização financeira também é saúde mental. Muito bem, Ana. O Kaique André, educação financeira é a chave que transforma sonhos em planos e planos em conquistas. E a gente tem aqui, peraí que eu deixei soltar aqui o... Deixa eu voltar aqui. Isso. E aí a gente tem a frase que teve mais curtidas, que é da Mari Garufi. Depois que você tem uma base sólida de conhecimento, fica muito mais fácil aprender a investir e lidar com o dinheiro. Então a Mari traz aqui para a gente, sobretudo, a importância da educação. Então, Mari, parabéns, você pode retirar a partir de amanhã o seu kit lá no Unifasc. Qual o endereço, Eduardo? Eu falo que é rua pro MAPS, é rua Gregório Costa, número 59. Mas, popularmente, a gente fala também em frente à Praça Barão do Rio Branco, número 59. Em frente à Praça Barão do Rio Branco, em frente aos Correios, em frente também à Igreja São José e ali no antigo Externato São José, no atual Colégio Bom Jesus. Você acessa as dependências do Unifasc. Muito bom. Então, Mari, a gente espera você lá. Iago e Eduardo, então a gente finalizou aqui mais um programa. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria que vocês deixassem um recado, começando pelo Eduardo, por gentileza, para finalizar esse programa. Eu quero, primeiramente, William, agradecer o nosso coordenador, professor, mestre em Design, Tecnologia e Inovação, professor Iago Aguiar, que se tornou aí um amigo ao longo desses anos, que vem transformando vida. Iago é professor universitário, Iago é coordenador universitário, Iago faz o seu trabalho social, compondo aí também os quadros da PAI de Pindamonhangaba. Então, bacana, né? A gente vê um jovem talento em ascensão. E você que quer fazer igual ao Iago, que quer seguir essa carreira, hoje é fácil, gente. Só não estuda quem não quer. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Se tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, apesar de todos os conceitos de economia que o professor está aqui compartilhando com a gente, o conhecimento e o quanto você sabe, o quanto você estudou. Isso ninguém te tira. Então, parabéns. Parabéns para o Iago, né? E você que está aí se preparando, tem aí essa dedicação, que é o que vira o jogo, que é o que faz a diferença. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Iago, querido, deixa um recado aqui para quem nos ouviu até agora, deixa um recado para sua família, quem você quiser, querido, fique à vontade. Primeiramente, um abraço e agradecer a todos pela atenção, pela audiência aqui do programa. Ressaltar, eu gosto de falar sobre isso, a importância desse programa, da gente estar aqui no horário do almoço, levando conhecimento para dentro da casa das pessoas, e agradecer, então, ao pessoal que está nos acompanhando pela rádio,
por ter nos tido como companhia durante esse tempo. E, além disso, deixar uma reflexão, que quando a gente controla o nosso dinheiro, a nossa liberdade está nas nossas mãos e não nas mãos do acaso ou para a sorte de outrem. Então, que a gente consiga cada vez mais ter entendimento e consciência sobre as nossas finanças, para que assim sejamos livres. Muitas vezes as pessoas, e por que isso? Muitas vezes as pessoas pensam que é o contrário, que você se torna escravo do dinheiro. Na verdade, você é escravo do dinheiro quando você não consegue geri-lo, quando você não tem noção do que você está fazendo com ele. Isso é a escravidão do dinheiro. Liberdade é quando você tem uma plena capacidade de gerir ele e saber onde está entrando mais e o que vai lhe trazer mais retorno. Perfeito, Iago. Muito obrigado, querido. Há quem diga que a gente não gosta do dinheiro, a gente gosta da liberdade que ele nos proporciona, né? Então, hoje entendemos... Para quem gente, não gosta, o Pix é 12,9. Exatamente. Então, pessoal, hoje nós entendemos que educação financeira não é sobre enriquecer rápido, mas é sim conquistar a liberdade. E para você que está nos ouvindo, comece pequeno, mas comece hoje. Organizar o presente é o primeiro passo para você construir o seu futuro. Então esse foi mais um Hora Unifasc, o programa que te inspira, te informa e te aproxima do futuro mais consciente. Semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus, cuidem-se e lembre-se que a educação transforma, inclusive a financeira. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.